Olá, tudo bem? Aqui é o Edu e nós vamos dar continuidade então à nossa agenda diária em Excel. Aula número 10 agora, nós estamos aqui com o arquivo 09 aberto, né? E nessa aula aqui eu vou dar continuidade a algumas opções extra que você pode você pode aplicar dentro do seu arquivo, né? E algumas configurações aí para a gente dar uma finalizada no nosso arquivo. É claro que provavelmente talvez essa não seja a última aula, não sei, talvez eu incremente um pouquinho mais nas próximas, tá? Mas isso aqui é só para você ter uma noção de como você pode incrementar um pouquinho mais o seu arquivo, tá bom? Então a gente está aqui com a agenda 09 aberta e a gente vai se lembrar das aulas anteriores que a gente não chegou a fazer a modificação aqui Deixa eu só trazer essa coluna para cá, né, de formatação, tá? Então aqui eu me preocupei muito mais com a funcionalidade, né, dessa planilha para explicar como as coisas funcionam, do que necessariamente com a formatação, porque isso tomaria muito tempo de vídeo. O que eu quero mostrar para você aqui é uma dica que eu vou dar para você aqui, é quanto à cópia de formatação, tá? Então eu mais ou menos deixei isso de propósito, tá, para o final, para que a gente pudesse fazer então a cópia de formatação. Nesse arquivo original pronto que a gente já tem, que você pode baixar inclusive, a gente já tem uma formatação aplicada. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar a formatação dessa planilha e passar para outra, sem necessariamente copiar os dados, tá? Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Aqui a gente tem que entender que o ideal para a gente fazer esse tipo de coisa, é claro que você pode selecionar toda a planilha. Lembrando que aqui eu coloquei para exibição de títulos, tá? Então a planilha original está sem exibição dos títulos, ou seja, né, dos títulos de linhas e dos títulos de colunas. Se você vier aqui na guia exibir e marcar títulos aqui no grupinho mostrar, você vai conseguir visualizar então aqui todos os títulos de linhas e colunas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, depois você pode brincar com isso aí na sua planilha para você fazer um pouquinho mais e aprender também outros tipos de colagem especial, tá? Então vamos fazer aqui a formatação primeiramente desse pedacinho aqui, das exibições dos dias da semana, tá? Lembrando que aqui eu ainda não coloquei o título, né, que a gente tem aqui em cima nessa planilha que é dias da semana. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Vamos selecionar todo esse pedaço aqui. É claro que, como eu disse, você pode selecionar uma coluna inteira, uma linha inteira ou a planilha inteira para fazer isso, mas eu vou te explicar pedacinho por pedacinho, tá? Aqui nós selecionamos 7, 8, 9, 10, 11 linhas e 2 colunas, tá? E aí eu vou vir aqui na guia página inicial, no grupinho área de transferência e vou copiar esse conteúdo. Então, tá na memória do Excel, tem um pontilhadinho aqui do lado, copiei esse conteúdo. Eu vou voltar lá na minha planilha agora e vou fazer uma colagem aqui, mas não do conteúdo, só da formatação. Lembrando que eu vou ter que selecionar a mesma quantidade de células, tá? Então, 7, 8, 9, 10, 11 linhas e 2 colunas, que é justamente o meu intervalo que foi selecionado, né, copiado inicialmente. Beleza, então, com esse intervalo selecionado, eu vou dar um clique agora na setinha da opção colar e aqui dentro a gente tem uma série de opções de colagem especiais. É claro que a gente pode colar o conteúdo original, tá? Então eu só passei o mouse aqui só para você ver como é que fica. Isso aqui vai fazer uma colagem completa, a primeira opção, ou seja, vai colar não só o conteúdo como a formatação também, tá? Inclusive todos os vínculos. Aparentemente, está funcionando, tá? Beleza, mas não é o ideal. Por quê? Porque se a gente manter dessa maneira, o Excel está puxando dados da outra planilha. Não é o que a gente quer. A gente quer continuar trabalhando com os dados que a gente tem nessa planilha. Nós só queremos a formatação, ou seja, as cores, tamanho de fonte, negrito, bordas, esse tipo de coisa, né? Mesclagem e tudo mais, centralização. Então nós queremos só a formatação. Essa opção está aqui embaixo, tá vendo? Outras opções para colar. A gente tem aqui a opçãozinha formatação, que tem um pincelzinho do lado. A gente vai dar um clique nela. Ou seja, o Excel colou para mim apenas a formatação e não os dados. Tanto é que você está vendo aqui que a gente está com o 4, né? E enquanto aqui na nossa planilha original a gente está mexendo com o número 1. Tá? Então perceba que não houve colagem de conteúdo, inclusive o título não foi colado, apenas a formatação. Agora a gente pode chegar aqui e digitar dias da semana, por exemplo, e aí você vai perceber que ele já está centralizado, já está em negrito, já está tudo bonitinho, conforme as configurações da planilha inicial. Você pode incrementar um pouquinho mais também e colar a estrutura das colunas, tá? Então aqui a gente tem colunas com tamanhos diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa agenda? A gente tem, deixa eu colocar até o mesmo zoom, só para você ver realmente funcionando da maneira como deve ser. Aqui a gente está com o zoom um pouquinho aumentado, né? Vamos manter o mesmo zoom, 90% para as duas. Tá vendo aqui que a gente tem uma disparidade na largura das colunas. Vamos lá. Com isso aqui selecionado também, novamente, a gente vai dar um clique em copiar, e a gente vai lá na nossa planilha então, selecionar a mesma quantidade de células, o mesmo intervalo, tá?
Setinha da opção colar. Aqui a gente tem duas opções de colunas muito interessantes. Essa aqui vai fazer uma colagem mantendo a largura da coluna. Tá vendo que até mudou. Eu passei o mouse, até mudou a largura das colunas. Qual que é o problema? Vai trazer os dados também. Tá? Então essa opção aqui, além dela manter a largura da coluna, ela vai trazer os dados. Não é o que a gente quer. A gente só quer manter a largura das colunas, né? Então aqui dentro da opção colar especial, aqui embaixo, a gente vai abrir uma janelinha com outras opções que não estão necessariamente disponíveis ali. E aqui a gente pode fazer uma colagem de várias coisas, fórmulas ou apenas os valores resultantes, né? Os formatos numéricos. A gente pode colar exceto as bordas, manter a largura das colunas, as fórmulas e os formatos ou os valores, tá? Enfim, fazer uma série de operações, inclusive, aqui se você quiser, mas não é o nosso caso, tá? A gente vai selecionar essa opçãozinha aqui, ó, larguras da coluna. Nesse caso específico, o Excel vai apenas colar a largura, mas não o vínculo, ok? Não os dados. Então a gente vai dar um ok aqui. Belezinha, é o que a gente quer, tá? Então a largura da coluna foi colada aqui, mas os dados continuam nossos, tá? Perceba que não houve modificação, a gente está utilizando o número 4 e aqui na nossa agenda a gente está utilizando a exibição de número 1. Não houve modificação nos dados. Inclusive, se você clicar em qualquer célula aqui, você vai perceber que os dados estão sendo puxados, né, das nossas planilhas originais, dentro da nossa planilha e não de uma planilha externa, ok? E aí você pode incrementar da maneira como você quiser, eu não vou me alongar muito nisso, só vou dar mais um exemplo para você, tá vendo esse aqui, ó, destacar com cores, selecionar essas duas células, copiar aqui, vamos lá na nossa agenda, selecionar as duas também, botãozinho aqui na setinha da opção colar e colar formatação. Agora a minha formatação é a mesma da planilha original. Ok, isso aqui foi só para mostrar como você pode incrementar depois a planilha utilizando uma formatação que você já tenha, tá? Eu não vou me atentar muito a isso, como eu disse, porque senão o vídeo ficaria muito longo aqui com esse tipo de explicação. O que eu vou explicar para você hoje também nessa aula? Vamos fazer aqui um agendamento automático, tá? De forma que eu modifique os horários em um determinado local, e a gente vai utilizar aqui provavelmente a planilha config, eu acho que é melhor a gente utilizar a planilha config, e todos esses horários serão modificados em todas as outras planilhas, sem que a gente precise fazer modificação manual. É claro que isso aqui vai funcionar se você tiver horários fixos, né, pré-determinados para o ano inteiro. Então, se você for mudar o intervalo de horários de um mês para o outro, talvez não seja interessante, tá? Então, fica a teu critério. Mas vamos tentar aqui, vamos mostrar para você, e aí você define se isso é legal ou não para o seu arquivo. Eu vou te mostrar como é que faz. Uma das alternativas, uma delas, tá? Existem várias. Então, primeiramente, vamos contar quantas linhas a gente tem aqui, né? A gente tem das 5 até a 100, né? Então, o nosso agendamento vai até a 100. É claro que eu poderia utilizar um outro intervalo, que não comece nas 5, mas que contenha a mesma quantidade de linhas, tudo bem? Mas vamos começar nas 5 também para a gente manter, tá? Para a gente manter o mesmo padrão. Vai ficar um pouquinho esquisito aqui, né? Enfim, começar nas 5 aqui talvez fique um pouquinho esquisito, por conta dos nossos dados que já estão aqui começando das 6 para baixo, tá? Mas não tem problema, vamos começar apenas para manter, só para você entender e depois, se você quiser modificar a posição, você modifica, que entendendo a lógica, você vai colocar isso onde você quiser, tá? E aí vai funcionar perfeitamente. Deixa eu só colocar mais uma coluna aqui para separar, tá? Então aqui na coluna B eu vou dar um clique com o botão direito nela e clicar em inserir aqui, e aqui eu vou ter mais uma coluna. Agora tudo que estava para o lado de cá foi deslocado para a direita, tá? Então o Excel vai fazer o deslocamento adequado também, tá? Então não precisa se preocupar em vir aqui e modificar os seus dados só porque você adicionou uma coluna nova, não, tá? Tudo, quando você adiciona uma coluna nova, uma linha nova, o Excel faz automaticamente as alterações necessárias para que você consiga manter o seu arquivo funcionando. Então vamos começar aqui na 5, né? Então na B5, deixa eu dar um zoom aqui de 100%. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer então os nossos horários, tudo bem? Então vamos começar aqui com 7 da manhã, então 7:00, tá? Deixa eu só clicar na coluna B inteira e centralizar ela, só para ficar bonitinho. E a gente vai colocar então aqui 7:30. Então os nossos horários vão ser de meia e meia hora. Lembra que eu disse, né? A gente vai selecionar os dois aqui. E lembrando que a gente vai ter que ir até a coluna 100 agora, né? Então a nossa coluna limite seria 100. No entanto, isso não quer dizer que eu tenha que puxar até a coluna 100. Eu vou puxar até onde os meus horários forem necessários para mim. Então eu vou clicar aqui, segurar. Então vamos supor que eu trabalhe só até as 16:30. Que é o meu último horário para eu fechar às 17, tá? Então eu finalizo na 24, tá? Finalizo na linha 24.
ok? Então eu tenho esses horários aqui bonitinhos já montados. Isso aqui é só de exemplo, tá? A gente vai na planilha de janeiro e ao invés de utilizar esses horários prontos, vamos deletar todo mundo aqui, vamos deletar todos esses horários e a gente vai fazer uma referência, então, para a planilha de lá, ok? Só que preste atenção aqui que eu vou te explicar de uma maneira que você entenda o erro primeiro para depois a gente corrigir, tá? Então, vamos lá. Eu quero puxar os dados de lá, então vou dar um sinal de igual aqui para o Excel fazer uma fórmula e aí eu vou vir aqui na planilha config e fazer o quê? Clicar aqui no meu 7 horas, que está na B5 e vou dar um Enter, beleza? Então ele vai puxar os 7 horas de lá, maravilha. E aí quando eu descer com o meu auto-preenchimento, ele vai buscar o quê? B6, B7, B8, B9, exatamente como eu quero, B6, B7, B8, B9. Só que vamos ver o que acontece quando a gente faz isso até a linha 100, que é a linha final da nossa planilha, ele vai buscar células vazias como 00. Tá? Então ele vai finalizar aqui na linha 24, né, que é a nossa última, 16 e 30, e depois as células vazias aqui, ele vai entender como 00. E aí, entendendo como 00, isso aqui para o Excel é um horário, e ele vai aplicar o meu auto-preenchimento. É o que a gente quer? Não. Então a gente vai ter que fazer uma modificaçãozinha aqui. Lembrando também, né, que se você mexer aqui, você consegue mudar os horários lá também. Então não vai começar mais às 7, vai começar às 8 e depois o próximo horário é 8h30, ok? Então agora a gente vai buscar aqui os dois, seleciona os dois, como eu já havia explicado em aulas anteriores, para o Excel entender aqui que há uma diferença de meia hora entre um e outro, e vamos fazer o auto-preenchimento. Então agora a gente vai parar às 17h30. Ok? Perceba que aqui o Excel já mudou automaticamente, tá vendo? Ele parou aqui na 24 em 17h30. Então é bem legal isso, porque você pode aplicar para todas as planilhas de uma vez. Vamos corrigir esse problema aqui? Então a lógica por trás disso é o quê? O Excel tem que puxar. Sim, ele tem que puxar os horários que eu coloquei aqui, mas ele só vai puxar se tiver horário. Né? Se não tiver horário, ele não puxa. Então, como é que a gente muda, como é que a gente transfere esse pensamento para o Excel? Se não tiver horário, você não puxa nada. Basicamente, a gente tem que entender que se a célula estiver vazia aqui, ela também vai estar vazia aqui. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Através de uma função C, bastante simples, que a gente já utilizou nas outras aulas. Tá? Então, vamos começar tudo de novo? Vamos lá, deixa eu só dar um zoom aqui para facilitar, né? Para você visualizar melhor aqui. Então, vamos lá. Igual C, e aí a gente vai fazer um teste. Que teste é este? Se a célula B5, aqui da minha planilha config, tá vendo que a fórmula está aqui em cima, tá? Se a célula B5 da minha planilha config for vazio, ou seja, igual, aspas duplas, isso aqui para o Excel significa vazio. Então, se o conteúdo que estiver aqui for vazio, ponto e vírgula, o que vai acontecer? Então, qual que é o valor verdadeiro? O valor verdadeiro é vazio. Porque se for vazio, o Excel não vai mostrar nada, vai mostrar vazio também. Tá? Então, o resultado disso aqui também é vazio. Então, duas aspas duplas aí sem nada no meio. Ponto e vírgula, e agora a gente vai para o valor falso, né? Ou seja, se não for vazio, o que o Excel vai buscar? Se não for vazio, ele justamente vai buscar o que está aí dentro, né? Então, a gente vai ter agora a célula config B5, ok? Então, vamos fechar aqui parêntese, o que o Excel está fazendo? Ele vai testar. Se B5 da planilha config for vazio, então eu vou mostrar vazio lá também, porque lembra que a nossa fórmula está sendo inserida lá, não está sendo inserida aqui. Se não for vazio, ou seja, só pode estar preenchida, não existe outra condição, ou tal não está preenchida, se ela estiver preenchida, vai buscar então o que estiver justamente nela, né? Que é o 8 horas. Vamos dar um Enter aqui e olha só, ele busca para mim 8 horas. Agora, gente, deixa eu só dar um zoom menor aqui, a gente vai estender isso aqui até a linha 100, que é a nossa última linha. Por que tem que ser até a linha 100? Tá vendo que agora vai funcionar? Porque pode ser que eu aumente os meus horários, então eu tenho que manter até a linha 100 porque é o meu limite. Então, pode ser que você vai usar só 20, pode ser que você vai usar 50 ou 100. Então, você tem que ter isso em mente para não ter que ficar fazendo essa modificação planilha por planilha. E aí vai funcionar perfeitamente, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, os horários até as 17h30. Ele identificou que a B25 agora é vazia, então ele vai retornar vazio. Se vai retornar vazio, a nossa formatação condicional não vai ser aplicada, porque a célula justamente está com o conteúdo
vazio, né? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e adicionar mais alguns horários, então eu vou selecionar esses dois aqui para estender um pouquinho mais. Então, vamos estender aqui até as 22 horas. Olha o que vai acontecer na minha planilha de janeiro, automaticamente ele já estende também até as 22 horas. Quando a gente fizer essa cópia da planilha, né, de janeiro para os outros meses, então o que vai acontecer? Os outros meses também vão receber todos eles, os 12, automaticamente o horário que eu colocar aqui dentro. Tudo bem? Deixa eu só te passar um outro detalhe aqui para a gente finalizar essa aula, que é em relação à ocultação de linhas e colunas, né, de células em geral. Veja aqui que a nossa agenda, vamos pegar aqui o mês de janeiro, tá? Quando a gente bate aqui para o final dela, você percebe que eu vou até a coluna AF e do lado de cá simplesmente não tem mais nada. Assim como não tem mais nada aqui da linha 100 para baixo. Você chega à linha 100, se você descer, você não consegue alcançar nenhuma das outras linhas e nenhuma das outras colunas. Poxa, Edu, o que você fez aqui? Você excluiu as linhas e colunas do Excel? Não, tá? Toda vez que você excluir uma linha ou coluna do Excel, o Excel simplesmente vai jogar aqueles dados fora, mas ele vai substituir uma linha ou uma coluna por outra. Não existe essa de, se eu excluir a coluna B, ela não existe na minha planilha. Ela continua existindo. A diferença é que agora a C vai virar B, tá? E assim por diante. Então ela vai mudar, simplesmente, os dados vão mudar de posição, mas as linhas e colunas continuarão existindo. Se não houver uma letra ou uma linha no meio do seu conteúdo, né, da sua planilha, é porque essas linhas, essas colunas foram suprimidas, ou por filtros, ou por subtotais, ou então simplesmente porque elas foram ocultadas, que é justamente o que a gente vai fazer aqui na nossa planilha. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Edu, tem muitas colunas no Excel, tem muitas linhas, mais de 1 milhão de linhas, a gente vai selecionar todas essas linhas e colunas? Não, tá? Eu vou utilizar janeiro porque é um mês perfeito, porque ele tem 31 dias, né? Então depois, quando a gente for fazer dos meses 30 e de fevereiro, né, que é 28 ou 29, a gente só vai excluir essa coluna final aqui, tá? A gente não vai precisar criar outra, caso a gente estivesse utilizando uma planilha de 30 dias, tá? Como é que eu vou fazer então para excluir as colunas? Excluir não, né? Ocultar as colunas aqui que eu não vou utilizar, para não ficar esse negócio feio aqui do lado sem nada, né? Eu vou clicar na primeira coluna a ser ocultada, e aí tem um atalho no Excel, né, no teclado do Excel, que vai fazer com que você pule diretamente para a última, tá? Então, para eu pular para a minha última coluna, selecionando até a última coluna, então primeiro preciso selecionar a primeira, e aí no meu teclado eu vou selecionar, eu vou clicar em Ctrl, né, segurar o Ctrl, o Shift e a setinha para a direita. Olha só. Então, o que eu fiz aqui? Eu selecionei a primeira coluna, pressionei o Ctrl, o Shift e setinha para a direita. Ou seja, o Excel, utilizando o Ctrl, né, ele vai jogar justamente com a setinha para a direita, justamente na última coluna. E o Shift vai fazer com que eu selecione todo esse intervalo, né, do primeiro até o último. Da primeira coluna que eu selecionei até a última. Então, a última coluna do Excel é XFD. Com todo esse intervalo de todas essas colunas selecionadas aqui, o que eu vou fazer? Clicar com o botão direito em qualquer uma delas aqui no título, tá? E eu vou clicar aqui em Ocultar. Simples assim. Agora, todas essas colunas foram ocultas. Quando eu volto para cá, né, eu vou fazer aqui, por exemplo, vou jogar para a direita aqui, eu vou perceber que a minha planilha parou na AF. Ah, Edu, mas se eu precisar adicionar uma nova coluna, eu realmente quero, eu preciso de uma nova, como é que eu faço para reexibir isso aqui? Tá? Muito simples, eu vou selecionar aqui, mas preste atenção nisso, tá? Você não vai selecionar só a última coluna e dar um botão direito em reexibir, porque o Excel não vai reexibir nada, porque não tem nada para ser reexibido. Preste atenção que você tem que fazer isso aqui, ó, selecionar a última coluna e jogar o mouse um pouquinho para a direita, tá? Porque por mais que você não consiga ver, quando você pega a última coluna e joga o mouse para a direita, ele também está selecionando as outras colunas à direita, mesmo que estejam ocultas, tá? Então aí sim, você vai dar um clique com o botão direito e clicar em reexibir, aí o Excel consegue reexibir as demais colunas, tá bom? Vamos ocultar de novo, né? Clicando aqui na AG, né? Que é a nossa primeira coluna a ser oculta. Ctrl, Shift, setinha para a direita, selecionou tudo, botão direito, ocultar, todas elas agora estão ocultas. A mesma coisa com as linhas, tá? Então a gente finaliza a nossa planilha na linha 100, certo? Então vamos ocultar as demais. Clica aqui para selecionar a 101, que é a primeira linha que será oculta do nosso intervalo aqui, para selecionar ela inteira, né, a linha inteira. E aqui a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente, mas a lógica é a mesma, tá? Então ao invés de Ctrl, Shift e setinha para a direita, Ctrl, Shift e setinha para baixo. E aí o Excel vai selecionar todas as linhas que tem para baixo, ou seja, até a linha 1.048.576, que é a última linha do Excel.
E aí botão direito no título de qualquer uma dessas linhas, e aí a gente vai escolher então ocultar. Ok, todas as nossas linhas foram ocultas e o processo para exibir é o mesmo, tá? Seleciona a última aqui, desce um pouquinho com o mouse, botão direito e exibir aqui para exibir aqui para exibir todas elas, tá? Mas vamos deixar todo mundo oculto, porque a gente não vai precisar, a gente só vai precisar até a linha 100, certo? Na planilha config, depois você pode fazer a mesma coisa, tá? Porque na nossa planilha original, a planilha config também, ó, ela é oculta, ela para na coluna K e ela para na linha número 24, tá? Só que aqui, como a gente incrementou um pouquinho mais, né? Colocando então o intervalo dos horários até provavelmente a 100, né? Que a gente pode usar no máximo. Então, o ideal seria você só ocultar da 100 para baixo, né? Então, vamos ocultar da 100 para baixo. 101. Ctrl, Shift, setinha para baixo, botão direito aqui, ocultar. E aí a gente vai utilizar até a K, né? Mas a gente colocou uma coluna a mais, né? Vamos deixar a L aqui de sobra, só para a gente deixar um espacinho em branco. E vamos ocultar da M para frente. Então seleciona a M aqui em cima, pelo título, Ctrl, Shift, setinha para a direita, para selecionar todo mundo à direita, botão direito em qualquer uma, ocultar e pronto, a gente já tem aqui todas as nossas linhas e colunas ocultas. Perfeito, vamos então finalizar essa aula por aqui, né? Arquivo, salvar como, e agora a gente vai aqui salvar como agenda número 10, nossa aula 10, ok? Na próxima aula eu ainda tenho que te mostrar um pouquinho, né, de alguns outros recursos, inclusive a gente vai fazer uma automação aqui para o mês aparecer de forma automática aqui quando a gente modificar os dias, e aí finalmente a gente vai fazer então a cópia das planilhas para os demais meses e fazer as alterações necessárias para a gente então finalizar o nosso arquivo. E eu vou te dar também algumas dicas caso você queira implementar ou queira complementar alguma outra coisa dentro da sua planilha. Tudo bem? Então aguardo você na próxima aula. Até mais então, abraço!